Quem é o inimigo do seu povo, Esther? Estou falando de Ramã. De mim? Ele é o inimigo do meu povo. Do seu povo? Mas do que você está falando, Esther? Eu sou judia. Judia? A minha rainha Esther é judia? Sim, senhor. Sou da tribo de Benjamim. E agora estou condenada à morte, junto com todos do meu povo, por causa desse decreto. Minha senhora, eu não sabia. Me perdoe. Ramã odeia os judeus e o incitou contra nós. Pagou 10.000 talentos de prata pela nossa destruição. O primeiro-ministro me falou de um povo rebelde que precisava ser punido. Mas eu não sabia que se referia aos judeus. Eu só soube quando o decreto já havia sido enviado para as províncias. Se soubesse, faria alguma diferença? Não. Mas se eu soubesse que você era judia, eu jamais teria permitido tal coisa. Meu povo nunca foi rebelde. E nós nunca fizemos mal a ninguém. A única coisa que fazemos é manter a nossa cultura, nossa tradição, nossa crença, exatamente como todos os povos do Império Persa. Sim, claro. E é essa a política que eu pratico. Ramã só quis nos prejudicar por interesses próprios. Isso não é verdade, senhora. A minha vida é servir ao meu rei. Eu achei que estava fazendo o que era melhor para o Império. Cale-se, Ramã! Eu confiei em você! Então quer dizer que o rei não sabia que tinha decretado morte aos judeus? Vamos ver o que vai acontecer com a rainha agora. Com a rainha e com o nosso povo. Minha rainha é uma judia. Pelo decreto, ela deve morrer, Rabona. Calma, grande rei. Há de ter uma saída. Não, não há saída. Nem mesmo eu, o imperador, posso revogar os meus próprios decretos. É a lei. E a lei diz que os judeus devem ser mortos no dia 13 de Adar. Dito Ramon. Minha rainha, por favor, eu lhe imploro que me perdoe. Eu não sabia. Eu juro por todos os deuses que não sabia. Eu jamais iria desejar o mal à minha senhora. Quem deseja mal ao meu povo, deseja mal a mim também. Eu lhe rogo pela minha vida. Eu lhe suplico pela sua misericórdia. Solte a minha mão, Ramã. Interceda junto ao rei por mim, senhora. Defenda o seu servo. Como ouso importunar a rainha dentro da minha própria casa? Meu rei, por favor, não me entenda mal. Eu apenas suplicava pela minha vida. Guardas! Soube que Ramã mandou construir uma forca para pendurar Mordecai, mas o judeu que lhe salvou a vida. Pois então que Ramã seja enforcado na mesma forca que mandou construir. Meu rei, não, por favor, meu rei, não, eu lhe imploro. Então vamos lá. A rainha Esther, ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E ela cresceu sem pai e sem mãe, e ainda numa terra que não era a terra dela. Porque por mais de 100 anos, o povo judeu foi levado cativo para aquelas terras. Por mais que naquele tempo da rainha Esther já era para eles terem voltado por uma visão profética, mas muitos ali decidiram ficar entre eles. E o rei Assuero era o rei dos medos e dos persas. Para fazer um breve resumo, vamos direto ao ponto. Em cima das características, eu vou contando um pouco da história de Esther, para quem não conhece, mas sei que a maioria daqui que está comigo sabe, já conhece a história de Esther. Então vamos lá. A primeira característica, que é um manual que a Bíblia nos ensina de como nós temos que se comportar. Primeiro, Esther não se vitimizava. Você já viu aquelas meninas que se vitimizam? A gente sabe, todos nós, tanto eu quanto você, tem um histórico familiar. Tem pessoas que nasceram num lar seguro, um lar com pai, com a presença de pai, presença de mãe. E tem outras pessoas que pela falta de um pai, pela falta da mãe ou pela falta de ambos, sim, forma o nosso caráter. Faz muitos crescerem com traumas, com questões para ser resolvida, porque quando Deus criou a família, é um quebra-cabeça. Então, quando falta uma peça daquele quebra-cabeça na família, que é o pai ou a mãe, a criança cresce com aquela lacuna. A gente entende isso. Mas a Esther, você via que ela não usava a história dela para poder se vitimizar, porque senão na Bíblia estaria escrito isso. E ela foi criada num lar de referência. A referência de Esther foi o primo dela, Mardoqueu. Então, a primeira característica de Esther, ela não se vitimizava.
Ah, mas eu sou assim. Ah, que tristeza, eu cresci no lar ruim. Ah, minha infância. Não. Como que você vai poder avançar se o passado não foi resolvido? Então você vê que o primeiro ponto de Rainha Esther, ela não se vitimizava e ela estava de bem com o passado dela. A minha pergunta que eu faço, você está de bem com o seu passado? Essa lacuna que a falta do teu pai, a falta da tua mãe, já foi preenchida pelo Senhor Jesus? Você se sente completa em Cristo? É a primeira pergunta que eu faço. Porque se você não se sentir completa em Cristo, como é que você vai completar alguém? Se em você há a falha, se em você há a falta. Se você não se completar em Cristo, se Cristo não for a completude a sua, que for preencher esse buraco que está aqui dentro, causado por uma infância ruim, não espere que o seu futuro esposo venha completar. Não espere que outras coisas que você venha conquistar na vida venha completar, porque não vai completar. Então a Rainha Esther não se vitimizava. E ela já tinha achado a sua completude em Deus. Segundo ponto da Rainha Esther, para a gente ser observado e você analisar, amiga, os seus comportamentos. Para nós, todos nós aqui estamos em alta análise. A Rainha Esther era obediente. Quando foram chamadas as mulheres mais formosas do reino, o primo dela, o Mardoqueu, que foi como um pai para ela, orientou: Esther, você não vai falar da sua origem. E seu nome lá não vai ser Radassa, porque Radassa é um nome judeu. Seu nome vai ser Esther. A partir de agora, o seu nome é Esther. E você não vai tocar em nada em relação à sua origem lá. E Esther, durante todo o tempo, Esther foi obediente ao seu tio. Segundo ponto, você é obediente? Você é uma menina, uma mulher, pode ser, mas eu sou adulta, tenho minha vida. Você é obediente aos seus pais? Você é uma pessoa submissa? Porque você é submissa ao teu pastor? Você é submissa às autoridades? Você é submissa ao teu patrão? Você é uma pessoa obediente? Por quê? Ah, mas por que isso é tão assim grave? Porque se você não é obediente às pessoas que hoje, como solteira, compõem a tua vida, como que você vai ser uma rainha do lar? Como que você vai ser submissa ao teu esposo? Então, Esther, como solteira, ela era submissa. Terceiro ponto da Rainha Esther. A Rainha Esther, quando chegou lá no harém com as meninas para serem escolhidas no concurso de beleza, no concurso de comportamento também, a Rainha Esther achou graça diante dos servos do rei, dos eunucos que serviam o rei. A Esther achou graça. Tanto que eles serviram Esther mais do que muitas outras meninas que estavam lá. E você sabe que uma das características que eles reconheceram, até o rei, foi uma das coisas que o rei reconheceu quando a viu, Esther, benevolência. Você sabe o que é ser benevolente? Fazer o bem. Você faz o bem? Ou você é uma pessoa egoísta que só se preocupa com você? Você serve aos outros por meio da sua vida, você serve a sua família, você serve no seu trabalho, você serve na sua igreja que você serve? Ou você é uma pessoa que só se preocupa consigo? Porque o que chamou a atenção de Esther diante das pessoas que estavam servindo ela e diante do rei foi a benevolência. Aí você fala assim, mas Sueli, você está errada. Porque Esther também ela era formosa. Sim, a Bíblia fala da beleza de Esther. Só que você já percebeu que a rainha Vasti também era uma das mulheres mais formosas do reino. E a rainha Vasti, ela teve um comportamento de não ser submissa ao chamado do teu marido, por isso que perdeu o reinado? Deixou de ser rainha, mas ela era bela. Se a beleza dela pudesse comportar o cargo dela de rainha e o casamento dela, ela não teria perdido o casamento e o posto de rainha, por não ser submissa. Então, se você fala assim, mas eu não tenho a beleza dessas meninas aqui, que são esse aqui é o padrão de beleza.
Deve ser por isso que eu ainda não casei. Não. Primeiro ponto também que vamos voltar para no tratamento, no exemplo de Esther. A tua beleza, você foi criado de modo assombroso. Está escrito aqui. Davi, ele reconheceu que ele foi criado de modo assombroso, formado pelas mãos de Deus, no ventre da mãe dele. Você sabe que é criado de modo assombroso? Davi está exaltando quem ele é. Não exaltando quem ele é, exaltando cada parte do corpo dele que foi criado pelas mãos de Deus. Então a beleza que você tem, só você tem, minha amiga. Você é única. O nariz que você tem, mas o nariz é grande. Foi Deus que te deu esse nariz. Ah, mas eu tenho a beleza. Me fala se tem alguém. Tem aquelas pessoas que são semelhantes. Ou você tiver uma irmã gêmea, você tem uma pessoa semelhante. Mas você é uma beleza única que ninguém tem. Então, quando você passa a entender isso, você busca se aperfeiçoar. Enquanto você olhar para a beleza do outro, você nunca vai encontrar a sua melhor versão. Então, voltando aqui, Esther, ela era formosa, mas a benevolência que se excedeu. A rainha Esther teve a oportunidade de estar diante do rei. A rainha Esther, ela poderia ter pedido, as meninas, quando era chamada para estar diante do rei, ela poderia pedir o que ela quiser. Ah, eu quero um anel mais assim, um anel mais bonito, um colar mais bonito, fazer meu cabelo desse jeito. Não. Era um padrão? Tinha um padrão? Ela foi com o padrão. Na Bíblia não fala qual era a confiança de Esther, mas vamos pensar, poxa, ela poderia ter comprado, um exemplo se fosse hoje, ir naquela grife, pedir a melhor roupa, ou o padrão. Quando ela chegou diante do rei, ela achou graça diante dos olhos do rei. Só que o que é mais bonito, minha amiga, que está aí no outro lado, lá no início de Esther, ela achou graça diante dos servos do rei, que não tinha nada para lhe oferecer. Então você entende que Esther já era, quando ela chegou diante do rei, do futuro esposo, ela já era uma esposa. Ela já tinha um comportamento de ser chamada a atenção. Então, quando ela chegou, a Bíblia fala que ela achou graça diante dele. E a Bíblia fala que ele amou Esther mais do que todas as mulheres que tinham passado, a ponto de coroar ela rainha, a ponto de ela ser escolhida para ser esposa e para ser rainha e ter um cargo alto. Uma mulher plebeia, uma órfã, uma sem pai, sem mãe, simplesmente se tornou uma rainha. Parece até cinema, né? Parece até uma novela, essa história real. Mas, então, que ponto? Falamos todas as características de Esther. Aí você fala, qual é a moral da Esther, da rainha Esther? E qual é a moral do exemplo da Ruth com o exemplo da Esther? Você percebeu? Se você não assistiu, tá aqui para você assistir. A Ruth contra a Esther, ou poderia fazer inúmeros vídeos com vários exemplos. Elas eram pessoas que elas eram obedientes, elas eram tementes a Deus. Tem em Provérbios, fala assim. Leia só. Se você tem benignidade, fidelidade, você acha graça diante dos homens e diante de Deus. E a Ruth e a rainha Esther tinham benignidade, tinha fidelidade. E achou graça diante de Deus, que a honrou, e achou graça diante dos homens. A questão é que hoje a gente tem feito como referência as mulheres influências. Influências porque, o batom mais bonito, o cabelo mais bonito. Mas a Bíblia mostra mulheres amáveis, mulheres grácios. E outra, graciosidade. Não é somente, eu sou meiga, falo baixo, sou linda. Não, a graciosidade está em você ser o que Deus te chamou para ser. A graciosidade está em como você honra a sua família. A graciosidade está em como você trata as outras pessoas. A graciosidade está no seu modo de servir a outros, de servir a sua casa.
Foram características em Ruth que chamou a atenção de Boaz. Foi a característica de Esther que chamou a atenção de um rei. Agora me fala, amiga. Será que melhores exemplos do que esse? Ou você quer seguir o exemplo das influenciadoras? Que casam e descasam. Tem os homens mais bonitos aos seus pés, mas nenhum deles as honra. Dá a honra que a rainha Esther e que a Ruth deu. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? O que o Senhor Jesus está nos ensinando? O que é realmente agradável aos olhos dele, que ele faz ser agradável diante da pessoa que você vai casar. Então, são características que você não vai encontrar no mundo afora. São características que estão dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Tanto que a Bíblia fala que quem acha uma mulher benevolente, prudente, tem um presente do Senhor. Você sabe o que é isso? A Bíblia considera uma mulher prudente um presente para um homem. Então, se você já é um presente para sua família com seu comportamento, se você é um presente na sua igreja, se você é um presente para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, Deus ele vai te dar como presente para um servo dele. Então, o que o Espírito Santo está nos ensinando? Seja como elas. Quer seguir exemplos, quer ser influenciado, receba as influências dela para ser honrada como elas foram honradas. Mas o que nós temos visto são mulheres dentro da igreja, seguindo exemplos de inúmeras blogueiras. Considera ser uma mulher cristã, a sua maior influência tem que ser a palavra de Deus. E acima de tudo, de todo o comportamento, e o comportamento delas era gerado por uma seguinte coisa: elas temiam a Deus. Elas, acima de tudo, elas eram tementes. Então, para finalizar aqui a história de Esther, ela teve diante de uma situação onde que o Ramã, inimigo do povo judeu, criou uma situação para matar o povo judeu, para exterminar o povo judeu. E quando Esther foi avisada, que até então ela não sabia o que tinha acontecido, que ela vivia no palácio, Esther teve medo. Avisa lá que se eu chegar diante do rei, o rei está há 30 dias lá no pátio dele interior, que ninguém pode chegar, só pode ir quando é chamado. E se eu for lá, vai acontecer o quê? Agora eu vou te dizer o ponto mais forte dessa característica. Mardoqueu chegou, o tio dela falou assim, o primo dela chegou e falou assim: avisa Esther. Esther, se não for por você, vai ser por outro. Será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou, ao qual você está inserida como rainha? A minha pergunta é: qual é o teu propósito? O que faz você chegar aqui e me ouvir tem uma causa. A sua causa é uma causa boa? Porque o Mardoqueu trouxe Esther para a realidade, né, Esther? Você está aí como rainha porque o Senhor se agradou de você? Ou será que foi um propósito e objetivo de Deus? Então o Senhor ele nos chama para nos inserir no propósito de Deus. O que acontece com muitas meninas, entram em relacionamentos, se envolvem com pessoas, até casa com pessoas que o propósito de Deus não está inserido no casamento dela. Isso é a questão. A intenção dela é: eu quero casar. Mas a intenção dela não é servir. Então chegou o momento de ser provado qual era realmente o que estava dentro do coração de Esther. E o tio dela despertou. Não foi para esse tempo que você está aí? E ela prontamente, ela não pensou: eu vou pensar, eu vou chorar. Não, ela agiu. A mulher de Deus também age no tempo certo. Ela falou: pede todo mundo para jejuar durante 3 dias e 3 noites. E naquele momento todo o povo judeu jejuou por Esther. E naquele tempo de santificação o Senhor deu a estratégia para Esther. Você já pensou em se santificar? Você tem se santificado diariamente?
para quando você for inserida num lar, você ter um propósito com aquele lar, porque você sabe que família é um propósito de Deus. Assim como Deus teve um propósito para Sara e Abraão de se tornar descendência do povo dele, que somos nós, descendentes dele. Deus teve um propósito para Ana, Deus teve um propósito para Isaac, Deus teve um propósito em relação à família, Deus teve um propósito para Lia. Você sabe que quando você for inserida no lar, você também tem um propósito. Você tem se santificado para esse propósito? Para ter a estratégia certa? Então, Deus, ela jejuou, se santificou, orou. E Deus deu uma estratégia. E a estratégia dela salvou o povo de Israel. Você está preparado? E no tempo certo, no tempo que o relógio de Deus bater, tudo vai acontecer. Então tenha paz e sirva. Tenha paz e busque exalar um perfume. Lá em Cantares de Salomão, tem um versículo que eu acho lindo, que fala assim: enquanto o rei está assentado à mesa, o meu nardo exala o perfume do rei. Então, enquanto você tem assentado à mesa de Jesus, exalado diante das pessoas o perfume de Jesus, porque se você é cristã, você quer casar com um homem segundo o coração de Deus. E você acha que Deus vai dar como presente para um homem segundo o coração de Deus uma pessoa que fede o mundo? Ou ele vai dar uma pessoa que exala o perfume de Cristo? Então, e o ponto final, quem você quer atrair? A forma que você se comporta é a forma que você é o desejo de como você quer atrair. Se você atrai esse tipo de gente, porque você tem sido isso, você tem exalado esse perfume. Então o Senhor nos convida a exalar o perfume de Cristo, para que você atraia quem é de Cristo, quem é segundo o coração dele. Então, esse foi literalmente, maravilhosamente o ensinamento que a Bíblia nos trouxe. E eu agradeço por você estar aqui, agradeço muito e peço que você medite no livro de Esther, medite no livro na santificação e na paz, no tempo certo, na hora certa, do jeito de Deus, as coisas vão acontecer. Então, eu agradeço você por estar aqui. Deus abençoe.